Boa tarde, me chamo Lucimeire. Hoje nós vamos falar sobre procrastinação e você é meu convidado, minha convidada. Hoje está aqui um pouquinho frio, Belo Horizonte. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre procrastinação, um assunto bem interessante. Olá, Priscila, vou te chamar agora para a gente bater um papo, conversar, explicar para esse povo um pouco sobre procrastinação. Vamos lá. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Então, hoje nós... está dando certo, né? Menino, que bom. Eu acho que é a internet, viu, Priscila? Porque aquele dia que eu não estava em casa, eu estava usando o G4, sabe? Ele costuma funcionar muito bem fora de casa, mas eu não sei o porquê não funcionou aquele dia. Eu te confesso que eu estava um pouco apreensiva de não funcionar hoje de novo, porque a internet está um pouco devagar. Tá escuro aqui a minha imagem? Tá um pouquinho, mas tá dando para ver normal. Tá. Quer ir lá acender a luz? Ver se resolve? Vou acender. Tá. Então, pessoal, você que chegou aqui na live, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Não deu muita diferença não, deu? Não, tá normal. Tá do mesmo jeito. Deve ser a claridade. Então, hoje nós vamos falar sobre procrastinação, um assunto bem sério, né? E que quase não é falado. Então, hoje nós vamos explicar um pouquinho o que é e como se trata, como se vive a procrastinação e como resolver, né, a procrastinação. Então... E você se acha uma procrastinadora? Olha, Priscila, eu até um tempo atrás eu era procrastinadora, sabe? Peraí que tá passando um caminhão aqui, gente. Logo agora, você vê. Não passa nada na minha rua. E agora tá passando um caminhão. Olha. Deu pra ouvir aí? Não. Não passa nada na rua, né? Não sei moto, carro, mas quase não faz barulho. Agora tá passando um caminhão. Mas então, a procrastinação, durante muito tempo, eu vivi essa procrastinação, sabe? Até entender o que era e tomar uma postura e mudar, sabe? Então, hoje a gente vai estar explicando. Você quer explicar pra gente o que é a procrastinação? Claro. Procrastinação é aquele famoso deixar para amanhã o que pode ser feito hoje, né? É adiar algo. E muita gente confunde procrastinação com preguiça. Ou também tem gente que confunde procrastinação com indisciplina. E na verdade, procrastinação não é nenhum e nem outro. A procrastinação é quando você rejeita, né, um sentimento que vai vir decorrente de uma tarefa. Então, por exemplo, você tem que fazer algo e você acha aquilo que você vai fazer, você acha chato. Então, você deixa para depois, daqui a pouco, mais tarde, né? Você vai adiando essa obrigação que você tem de fazer. Por quê? Porque, na verdade, você não quer lidar com essa emoção que vai te trazer. Essa chateação, na verdade, né? Esse sentimento. Exatamente. A gente deixa para lá porque a gente não quer viver aquela situação, né? A gente não quer aquela responsabilidade daquele momento, a gente não quer viver a responsabilidade ou até mesmo, isso que você acabou de falar, uma chateação. Você sabe que você vai se chatear, então você acaba... É o famoso empurra com a barriga, né? Vamos levando aí. A hora que
pegar fogo a gente resolve, né? A procrastinação. E o que causa a procrastinação? Né? Nós temos várias situações que causam a procrastinação. Né? E a principal, ninguém melhor do que a Priscila para poder explicar um pouquinho para a gente, porque uma das principais atitudes que causa procrastinação é a desordem. É a pessoa não ter foco, não ter um objetivo. Então, a desordem, a desorganização, né, o não usar uma agenda para fazer as suas anotações de tarefas ou obrigações, essa desorganização causa a procrastinação na sua vida, porque você está fora do foco, né? Você não se organiza, você não se posiciona. Então, a procrastinação, ela é certeira, né? Minha internet está falhando, Priscila? Tá falhando um pouquinho. Tá falhando, tá? Tá. Mas aí, você tá falando dessa parte de organização. Na verdade, assim, são dois tipos de procrastinadores. Sim. Tem o procrastinador casual, né? Que é o meu caso, o seu caso, que é uma tarefa em específico e você vai empurrando com a barriga. Agora tem o procrastinador crônico. O crônico é aquele que vai procrastinando tudo. E aí a vida dele se torna essa bagunça que você disse, essa desorganização. Mas, na verdade, esse procrastinador crônico é uma pessoa que precisa de ajuda, sabe, Lucimeire? Ela precisa de ajuda porque, como eu disse no começo, está muito ligada às emoções. Ela não está conseguindo gerir as emoções dela. E aí ela vai empurrando tudo com a barriga, igual você disse, né? Tudo ela acha chato, tudo ela acha difícil, ou ela tem medo de fazer e fracassar, né? Ou ela acha que aquilo não é para ela, vou deixar, quem sabe alguém faz no meu lugar, né? E aí a vida dela vai se tornando essa bagunça por conta dessa relação com as emoções, que está faltando ela gerir isso, né? E é aí que entra os coaches, é aí que entra os psicólogos, né? Os terapeutas, a pessoa que, se você se encontra nessa situação, procure ajuda, porque isso não é normal. O procrastinador casual, que é 80% da população, é uma tarefa em específico. Às vezes você não gosta de lavar vasilha, às vezes você não gosta de lavar banheiro, às vezes é uma tarefa do trabalho, uma reunião chata que você vai deixando de lado. Mas quando a sua vida se torna essa desorganização, pode ter certeza que é algo que você precisa de ajuda. É verdade. É verdade. Junta também a questão também que é que você falou aí no início, né? A procrastinação, ela não é a preguiça, mas ela pode te deixar preguiçoso, né? Porque você está se acostumando a não tomar decisões, você vai se acostumando a sempre deixar para lá, e quando você se encarar mesmo, você vai ver que você é um preguiçoso, porque você deixou tanto passar a sua vez, deixou a responsabilidade para outra pessoa, você passou a sua tarefa para outra pessoa responder, para outra pessoa fazer, coisa que era essencial você fazer, que acaba que você se tornou um preguiçoso. Mas a procrastinação em si não é preguiça, mas a pessoa em si se torna preguiçosa, porque ela se acostuma, ela entra nessa zona de conforto de que, não tem importância, não tem tanta importância. E acaba que a vida dela vai levando essa pessoa para esse lugar de sem importância. Então, nada é tão importante que precisa fazer agora. Pode deixar para depois. E isso é um erro, né? Porque tudo tem importância, tudo que envolve a nossa vida é importante. E se precisa fazer agora, então tem que fazer agora. Então, quando a gente cria esse hábito de procrastinar, de não tomar decisão na hora certa, de não fazer o que precisa ser feito, você automaticamente está andando para trás com a sua vida, né? A vida estava funcionando, está acontecendo para as outras pessoas e para você não tá, porque você entrou numa zona de conforto de procrastinar, ou seja, de não agir para que as coisas aconteçam na sua vida. Né? Isso é muito triste, né, Priscila? Porque pode estar envolvido também a questão da autoestima, né? A pessoa
tá com a autoestima baixa e não consegue se resolver e acaba não tomando uma decisão também na vida dela, E isso te leva né? para um caminho, é um caminho que pode te levar para depressão, para ansiedade, né? Os Sim. procrastinadores crônicos, eles podem até ter problemas cardíacos, Olha que porque seriedade. porque você vai adiando a tarefa, vai adiando, mas na cabeça dele, aquilo está mal resolvido, Lucimeire. Porque Uhum. ele deixou para depois, mas vira e mexe ele pensa, eu preciso fazer, eu preciso fazer. E isso vai gerando uma ansiedade. E aí você não Exato. consegue fazer aquilo. Então a procrastinação, ela está no meio termo aí entre a ação, entre o acontecimento e a ação, sabe? Você tem que tomar uma Uhum. decisão. E é dessa decisão que você foge. É Então, é exatamente isso que isso. gera essa ansiedade, essa taquicardia, esse sentimento. E às vezes nós tendemos a achar que é anormal. É normal ser procrastinador. É, até um certo ponto. Enquanto for casual. Enquanto for uma É, situação, uma tarefa. Né? Se forem várias, aí já complica. pois a gente podia chegar nesse entendimento, que na verdade já chegou nesse entendimento, né? Mas eu falo assim, que você trouxe para a gente do casual e do crônico, né? Como me identificar que eu sou casual e quando eu sou crônica, né? Para quem está chegando agora. Né? O casual é o esporádico, né? Uma vez ou outra, uma situação ou outra, ele deixa para amanhã o que ele poderia fazer hoje. Mas ele deixa para amanhã, porque ele sabe que amanhã também, de uma certa forma, ele vai conseguir resolver, né? Agora, o crônico é aquele que ele não. Para ele, quanto mais o amanhã for, para ele é melhor. Então, ele fica empurrando essa decisão que ele precisa tomar. Né? Então, assim, nós precisamos nos avaliar, né, no autoconhecimento, no sentido assim, onde eu estou procrastinando na minha vida? Onde eu estou andando para trás na minha vida? Onde eu estou deixando de ser responsável pela minha vida? Né? Onde na minha vida outras pessoas precisam tomar a decisão por mim? Onde na minha vida eu não sou capaz de ir lá e fazer acontecer? Né? Então, nós temos aí essa questão para a gente observar. Você está procrastinando uma situação que você julga casual, mas na verdade ela já está vindo recorrente de outras procrastinações. Né? Então, é questão da gente nos avaliar e ver em que ponto eu estou no ponto A e que ponto eu quero chegar no ponto B. Como que eu faço para chegar no ponto B? Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso parar de empurrar essa decisão. Eu preciso parar de fingir que essa decisão não existe. Né? Porque muitas das vezes a gente sabe que tem que tomar uma decisão e a gente, por algum motivo que a gente não quer, a gente faz de conta que não existe. Mas essa decisão existe, ela precisa ser tomada. Verdade. Né? E É a gente só vai empurrando. a gestão das emoções, né? Como eu disse, a procrastinação ela Sim, tem muito a ver com as suas emoções, com o que você sente, e tem muito a ver com o autoconhecimento, né? Aí que entra na autoestima que você estava falando, porque tem a ver com o autoconhecimento. Até que ponto eu me conheço que eu sou capaz de realizar essa tarefa, né? Porque muitas vezes você deixa essa tarefa para lá por sentimento de incapacidade, por sentimento de frustração. Se eu fizer e der errado? E se eu fizer e as pessoas me julgarem? E se eu fizer e não der sim, certo? O que eu vou sim. fazer depois? Então, existem muitas pessoas que fazem cursos, né, se preparam, mas na hora ali de assumir a profissão, de atender um cliente, por mais capacitada que aquela pessoa esteja, ela não se sente capaz. E É verdade. aí, ela tem que procurar, tem que entender da onde que surgiu esse bloqueio, porque isso é um bloqueio. Alguma coisa lá atrás aconteceu para que ela se sentisse, né, dessa forma, nessa incapacitação, e que agora ela precisa romper essa barreira, né? Porque parece ser
bobeiro que a gente está falando aqui de procrastinação. Ah, todo mundo procrastina. Sim, todo mundo procrastina uma coisa, uma tarefa, uma situação. Mas quando começa a ser tudo, quando começa a se tornar uma bagunça, a sua mesa de trabalho é uma bagunça, a sua casa é uma bagunça que ninguém encontra nada, você não consegue organizar. Você usa sempre as mesmas roupas porque você não consegue arrumar seu guarda-roupa. Você nem sabe mais o que tem lá dentro. Porque você está sempre deixando essa organização para outro dia, para amanhã, para a semana que vem, quando eu me sentir melhor. E esse me sentir melhor nunca chega. Esse momento. Nunca. Porque, na verdade, se você está fugindo, não é da tarefa em si, é do sentimento. É o sentimento da incapacidade, é do sentimento da frustração. É por isso que você tem que se conhecer. É verdade. É verdade, porque quando a gente procrastina muito uma decisão que a gente precisa tomar, igual, por exemplo, essa questão que você colocou do guarda-roupa, é muito interessante. Qual de nós mulheres não precisa de tempo em tempo estar organizando o guarda-roupa, né? As coisas somem lá dentro que só Jesus pode ajudar a procurar. Por quê? Porque a gente, em vez de manter a organização, nós mesmos que desorganizamos. Então, nós mesmos desorganizamos a nossa vida e, de alguma forma, num passe de mágica, a gente quer que ela organize sem a nossa postura, sem o nosso consentimento, sem a nossa decisão. E não é assim. O guarda-roupa não vai arrumar sozinho. As roupas não vão se dobrar sozinho. A higienização do guarda-roupa não vai acontecer sozinho. Assim como na nossa vida. Se eu deixo de tomar as decisões importantes da minha vida, nada vai acontecer, minha vida não vai funcionar. Então, eu preciso entender que eu sou uma pessoa importante. E que se eu não tomar as decisões que vão fazer a minha vida caminhar, eu estou procrastinando a minha vida. Eu estou andando para trás com a minha história e as outras pessoas vão crescer, as outras pessoas vão desenvolver, você vai olhar ao seu redor e vai ver pessoas evoluindo e você ficando. Por quê? Porque você não está tomando as decisões que precisa tomar na sua vida. Seja como a Priscila falou, e seja por estresse, porque quando você não toma as decisões que você tem que tomar, você começa a ficar nervosa. Porque é igual quando a gente marca assim, ah não, amanhã eu vou dar faxina na casa. Aí acontece uma situação que não deu para você dar faxina na sua casa. Aí, pro outro dia, você já tem que fazer a faxina do dia anterior e mais alguma coisa. Então você acaba se embolando, você começa a ficar nervosa porque não vai dar tempo, não vai dar... Então a procrastinação é exatamente isso. Quando você precisa tomar uma decisão e você não toma, você vai empurrando essas obrigações para o seu presente, e é muita coisa para o seu presente tomar a decisão que você não consegue tomar, e você começa a andar frustrada, você começa a andar brava com todo mundo e com todos, tudo está ruim, tudo e todos não funcionam ao seu redor, tudo porque você não está tomando a decisão certa. Então, assim, não é culpa das pessoas, é culpa somente sua. Se a sua vida não está andando, a culpa é sua. Se as coisas na sua vida não estão funcionando, a culpa é sua. Porque você, de alguma forma, está procrastinando as decisões que precisa tomar. Então, não adianta. A gente, né, tem uma historinha, né, vou contar aqui rapidinho, mas todos nós conhecemos aquela história que o rapaz está no barco, no meio do mar, e o barco furou, e aí ele fala, Senhor, me manda uma ajuda, me manda não sei o quê. Aí de repente vem, passa um helicóptero, joga um negócio lá para ele, salva a vida, e ele não quer, porque ele quer a salvação do Senhor. E aí de repente vem um outro barco, vem, pula aqui, vou te ajudar. Não, não. Então assim, você deixa de tomar as decisões da sua vida e de repente você está lá naufragando. Mas as oportunidades estão passando por você. E você não toma decisões. Então, essa é a procrastinação. Quando você decide permanecer onde está, por medo ou por espera de algo que você sabe que não vai acontecer. Então, assim, você precisa, né? Como sair da procrastinação?
Como? Como acabar com a procrastinação? No caso de uma procrastinação crônica, Priscila, o que a pessoa deve fazer, postura, ou deve fazer alguma coisa para poder amenizar essa procrastinação em que ela procrastina tudo, não toma decisões, quer que as pessoas tomem decisões por ela, né? E como a pessoa, como ela tem que fazer para começar a andar? Na verdade, ela tem que se identificar com isso que a gente está falando, né? Porque se você perguntar se a pessoa é procrastinadora, ela vai falar que sim. Todo mundo vai falar que sim. Sim, todos nós somos um pouco procrastinadores, mas você tem que se identificar que ponto que está essa procrastinação na sua vida, né? Se isso está te afetando de alguma forma. Tem pessoas que perdem o emprego por causa disso. Tem pessoas que vivem assim uma vida loucura dentro de casa, todo mundo agitado, todo mundo nervoso, porque a casa tá uma loucura. Então isso reflete na vida das pessoas que moram naquela casa. Então quando você percebe o seu ambiente, que você entende que tudo aquilo é por conta da sua desorganização mental, da sua procrastinação, então você precisa aceitar que você está num nível elevado e você precisa procurar ajuda, né? É verdade. Por que eu te falo que é difícil um procrastinador crônico sair sozinho? Porque está ligado às emoções, então ele precisa se conhecer, né? É um autoconhecimento. Quem vai poder te ajudar isso é um profissional. É um profissional de coaching, é um psicólogo, né? É um terapeuta. Porque você tem que entender por que... Vou dar um exemplo aqui de um amigo meu que eu estava conversando esses dias. Ele falou comigo assim, eu sou indisciplinado. Aí eu falei, por que você é indisciplinado? Ele, porque eu deixo tudo para a última hora e não sei o quê. Aí eu brinquei com ele, falei assim, mas é em tudo? Ele, não é em tudo não, em algumas coisas. Eu falei, então você não é indisciplinado. Você procrastina. Ele falou assim, na escola, por exemplo, eu bagunçava, zoava, e depois eu ficava de recuperação, e aí eu me esforçava, e depois eu tirava uma nota até maior do que aquele amigo que ficou o tempo todo só estudando. Aí eu perguntei para ele, mas e que sentimento que isso gera em você? Ele, um sentimento que eu sou caro, sou foda. Olha só. Então, isso é um procrastinador. Por que isso é um procrastinador? Porque o procrastinador, ele quer uma recompensa. Normalmente, ele troca, por exemplo, se você tem que lavar vasilhas, você acha chato lavar vasilhas. Então, você deixa lavar vasilhas para depois e você vai fazer algo que você gosta primeiro. Você vai ver uma novela, uma série, vai fazer alguma coisa que você gosta. Então, você está trocando essa tarefa que você acha chata por algo, um prazer momentâneo. É verdade. Né? E aí você está sempre trocando por esse prazer momentâneo. Agora, no caso dele da escola, o que acontece? Ele acha chato estudar o tempo todo, né? E aí, quando ele se vê com prazo estourado, com tempo, assim, tudo já assim, no limite, o que ele faz? Ele estuda muito, e aí deixa de dormir, né? E aí ele se dedica só para depois ele ter essa sensação de prazer que ele sentiu momentaneamente que ele é o cara. Entendeu? Então, só por esse exemplo, você consegue ver que tem tudo a ver com as emoções. É o que você sente. Quando eu deixo pra lá, não vou lavar essa vasilha agora, não. Tá tão frio, vou dormir um pouquinho primeiro. Então, você tá trocando algo que você acha chato por algo que vai te dar um prazer. Mesmo que depois você saiba que você vai ter que lavar. Porque se você é dona de casa, se você não tem pai nem mãe perto, você vai ter que fazer. Agora, se você tem, o que você vai pensar? Vai que alguém faz no meu lugar, né? É assim mesmo, a gente sempre espera. Vai que alguém faz por mim. Só que aí no seu trabalho, gente, você vai perder o emprego, ninguém vai fazer por você. Pode até fazer uma vez, mas aí se você já está atrapalhando a sua equipe, e aí não vai dar certo, né? Você vai acabar perdendo aquele emprego. Isso então começa a afetar a sua vida, entendeu? Porque não dá para viver com uma sensação de eu sou foda para sempre, eu sou o cara. Porque não vai ser sempre que você vai conseguir esse êxito. Às vezes realmente não vai dar tempo. Às vezes você precisa se preparar para uma reunião,
e deixar para a última hora, você não vai conseguir o êxito que você conseguiria se você estudasse com prazo, entendeu? Então, nem sempre você está correndo um risco muito grande, né? Se você for sempre trocar por esse sentimento. É verdade. Eu acho que nesse caso, quando a pessoa ela é procrastinadora crônica, né? Ela está sempre deixando, seja qualquer coisa, das mais importantes, as mais simples, deixa para resolver depois. Quando ela se identifica, né, que isso que você colocou é muito importante, a pessoa ela precisa se identificar e querer mudar, né? A mudança, ela precisa, antes dela acontecer, precisa ter um estado de desejar mudar, né? Uma atitude ali de desejar e querer mudar. Então, eu acho que nada mais importante quando você se encontra nessa situação e você quer mudar e não sabe como mudar. Priscila colocou aqui pra gente muito importante. A primeira coisa é você procurar ajuda. Eu sei que é complicado, porque geralmente a pessoa que ela é procrastinadora em praticamente quase tudo, ela é muito difícil de procurar ajuda. Mas se você que está nos ouvindo aqui é esse nível de pessoa, não se retenha, sabe? Não se cale, peça ajuda. Manda um direct para mim ou para a Priscila, conta qual que é o seu nível de procrastinação que a gente pode te ajudar, tá? E outra coisa, você precisa não procrastinar. Ou seja, se vier uma decisão para você tomar, você precisa tomar. Eu lembro, Priscila, há uns anos atrás, muitos anos atrás, eu sonhava em ser professora, tanto que eu sou pedagoga em formação ainda. E eu sempre sonhei em falar, em ser eloquente, saber falar as palavras certas, mas eu sempre me pegava falando até pouco tempo, de vez em quando solto umas pérolas, sabe? Eu falo um ditado errado, falo um trem invertido. Mas eu lembro uma vez que eu fui conversar com o meu ex-chefe, e ele pegou e falou comigo assim, olha, para vocês conversar bem, você precisa ler. E você precisa ler em voz alta. E você precisa ler aquilo que você não é tão chegada para ler. E uma coisa que me tirava do sério era ler jornal. Não sei como que está hoje, mas você lembra quando tinha aqueles jornais que a gente comprava? Era o Globo, Isso aquele jornal que vinha grossão assim. E lá na empresa, meu patrão na época comprava. E aí, eu lembro que ele comprava e depois lia, depois que ele lia já não servia para mais nada. A gente sempre jogava fora. E um dia eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou ler esse jornal todo hoje. Para mim, era assim, a pior coisa do mundo era eu ler jornal, porque eu detestava jornal. E eu peguei e fui ler o jornal. Eu fiquei uma semana, Priscila, me discipulando. Eu pegava o jornal, de capa a capa, era 8. Era 4 folhas grandonas, dobrando, dava 8. E eu passei a me disciplinar para ler. E ler coisas aleatórias, era futebol, era crime, era economia, era política, era de tudo. Era de tudo, eu lia de tudo, os classificados, eu lia tudo. Por quê? Porque eu coloquei que se eu precisava ter a minha mente aberta, com mais palavras, se meu cérebro pudesse ter um dicionário nele gravado, eu precisaria de palavras novas, porque o meu vocabulário era muito pequeno. Então, eu me disciplinei, porque eu percebi que eu procrastinava muitas vezes nas minhas decisões, porque eu não sabia como fazer. Às vezes me faltava palavra, às vezes me faltava uma postura que eu não sabia que existia. E muitas das vezes a procrastinação vem por falta de conhecimento. Você não toma decisão na sua vida porque você não tem conhecimento que você está procrastinando aquilo ali. Né? Então você precisa se conhecer e saber onde está defasado nessa área da sua vida e procurar ajuda. Então, na minha época, porque na época não tinha internet, assim, a reveria para a gente mexer, né? No trabalho era só a internet do trabalho. Então, eu me virei nos 30 com jornal. Então, melhorou demais o meu vocabulário, eu entendi palavras novas, eu compreendi o universo de certas palavras e eu consegui adequar na minha vida. Então, a partir daí, eu entendia várias coisas. Então, muitas pessoas hoje não sabem nem o que é a palavra procrastinação.
às vezes vivem uma vida de procrastinação, achando e pensando que é uma vida de preguiça, ou que é, né, sei lá, a teoria que a pessoa usa, que, sei lá, né, são tantas teorias, né, que sei lá, eu não nasci para fazer isso, eu não gosto disso. Então, assim, são N soluções e respostas que as pessoas dão. Mas às vezes Mas porque... nessa parte que você falou, eu não gosto. Mas eu não gosto por quê? Exatamente. Tem um bloqueio nisso aí, O que né? aconteceu? É aí que você vai se conhecendo. Exatamente. Vem o conhecimento, né? O porquê de palavras novas, o porquê de significados. Quando a gente entende, a gente procura na leitura, procura através de livros, melhorar o nosso vocabulário, nós entendemos muita coisa na nossa vida. E a procrastinação é uma dessas, é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento, muitas das vezes, te leva a não tomar decisões importantes na sua vida. Porque às vezes você nem sabia que precisava tomar, né? E você, por algum motivo, não sabe. Então, assim, peça ajuda, né? Não fique parado, peça ajuda, porque é importante. Vai ter sempre pessoas para ajudar, né? E Mas uma o coisa... estado que gera a procrastinação, um deles é as distrações, né? Às vezes, Sim, igual você falou que queria ler. Você até tá motivada para ler, você quer ler. Mas aí na hora que você pega o jornal para ler, alguém te liga, ou você vê o seu celular ali, e você vai mexer nas redes sociais. é Então você verdade. se distrai com outra coisa. E É aí, para quem verdade. quer parar de procrastinar e você tomou a decisão que você vai fazer essa tarefa, afaste as distrações. Deixe o celular mais longe, converse com o pessoal da sua casa para ninguém te incomodar enquanto você está fazendo aquela tarefa, Exatamente. para você não se Exatamente. distrair, não se perder no caminho. Tem também os Muito. impulsivos, né? Os impulsivos são aqueles que querem o benefício a curto prazo. Então você tem que estudar, né? Você tem que estudar para uma prova, você tem que estudar para uma reunião. Só que aí alguém te liga e fala: ah, tá rolando um churrasco agora aqui em casa. Aí você pensa: ai, no preço de churrasco é mais gostoso do que ficar aqui estudando. Então É você verdade. troca o benefício a longo prazo, que é a aprovação na prova ou ter uma reunião bem-sucedida, você troca esse benefício a longo prazo por o benefício a curto prazo, que é ir lá se distrair com os amigos no churrasco. O Pois é. ideal seria você fazer a sua tarefa primeiro, terminar a sua tarefa e depois você ir para o seu churrasco ou fazer outra coisa que você goste. Verdade. Verdade. Ixi, tá falhando aí. Voltou? Voltou. Voltou? Pois é. É a gente trocar, né, a alegria, vamos pôr assim, a longo prazo por uma alegria momentânea, né? E Esse é o você impulsivo. abrir mão do futuro para algo agora, né? Algo passageiro agora. E algo que a gente precisa também colocar é que parar a procrastinação, né? Lógico que procrastinar, você sempre vai procrastinar em uma ou outra coisa. Mas quando se trata de decisões importantes na sua vida, você precisa queimar as pontes, né? Ou seja, você precisa tomar as decisões e não olhar para trás. Focar só na frente, né? Deixa o que passou e foca o que está na sua frente. Né? Ah, Lucimere, mas eu tenho muitas decisões que eu precisei tomar e não tomei. Então, coloque elas no papel, todas as decisões que você precisa tomar, tudo que você precisa fazer, que é importante, tudo que você precisa realizar, coloque no papel e decida, por prioridade, quais que são as mais importantes e comece uma por uma. Vai eliminando uma por uma. Só assim você vai dar sentido à sua vida. Só assim você vai conseguir andar para frente. Quando você tomar as decisões que precisa tomar. Não fique esperando seu esposo tomar decisão por você, seu filho tomar decisão por você, seus pais tomarem decisão por você. Né? Há um tempo atrás tinha até uma charge assim,
de uma moça já mais velha indo no médico com a mãe, e o médico perguntando para a moça assim, então, o que você tem? Ela vira para a mãe e fala, então, mãe, o que eu tenho? Ou seja, nem para responder para o médico a pessoa sabe falar o que ela tem. Então, assim, realmente fora do controle da vida dela, né? Então, precisa ir lá e resgatar o controle da vida e pôr a vida para funcionar, né? Então, assim, põe as suas obrigações, as suas tarefas, os seus objetivos, põe tudo no papel, enumere se necessário, enumere por prioridades de seriedade na sua vida e vai tomando essas decisões gradativamente até você chegar no seu agora com todas as suas decisões tomadas, né? Sabendo que é uma caminhada. Comece tomando as decisões, os resultados vão aparecer e a procrastinação vai sair da sua vida. Mas ela só sai com a decisão, a ação, né? Não basta só decidir, tem que agir. Então, a ação manda embora a procrastinação, né? Então, foque, né? Observe a sua vida, né? Pare sobre você e observe, né? Como que está a sua vida? Sua vida está assim porque você não tem tomado decisões ou porque você tem tomado as decisões? Nessa sua vida está caminhando, então está tudo certo. Você se autoconhece, você tem uma autorresponsabilidade sobre você, está tudo certo. Agora, se a sua vida está parada, se você depende dos outros até para dar uma resposta, se você depende dos outros para te dar uma direção, para guiar você para um caminho, você tem que se autoavaliar. Alguma coisa está errada, né? Você precisa saber o que você quer. Muito importante, né, Pri? A própria pessoa definir, como que fala? Desenhar o seu trajeto e focar nele, sem depender da opinião das pessoas, né? Agora, se a sua procrastinação é por motivo de insegurança ou frustração por algo do passado, pense numa cozinheira, né? A sua mãe que cozinha super bem. Ela não fez isso de primeira. Um dia ela deixou queimar o feijão, no outro dia o arroz ficou duro. Ela não é uma cozinheira de mão cheia da primeira vez que ela tentou. Ela foi tentando até ela construir esse papel de cozinheira excelente, né? Então, se você deixa de fazer uma tarefa por medo do que vai acontecer, ou por frustração de já ter deixado a panela queimar um dia, quem nunca deixou, né? Quem nunca queimou a mão ou pano de prato? Então, assim... Não é da primeira vez que você vai fazer a tarefa que ela vai sair perfeita. Então, às vezes a pessoa procrastina porque ela fala assim, eu sou perfeccionista demais para eu poder tentar fazer isso e se der errado. Deixa seu perfeccionismo de lado, dá o seu melhor hoje. Amanhã, se você tentar de novo, vai sair melhor ainda. No outro dia vai sair melhor ainda. Né? É uma construção. Em qualquer área, em qualquer segmento. Se você atende um cliente hoje e você acha que você não foi tão bem assim, amanhã, quando você for atender outro, você vai atender melhor, né? Desde que você se observe, desde que você se conheça, né? Você fala, essa tática que eu usei não foi muito boa, não vou usar isso mais, não. Ou então, não, essa tática foi excelente, vou usar de novo. Então, para você parar de procrastinar, você tem que agir, né? Igual eu falei, a procrastinação, ela tá entre a intenção e a ação. Então, você encontre uma motivação aí nesse meio e haja, né? Faça. Faça da forma que você consegue fazer naquele momento. Aquele momento vai ser o seu melhor. Amanhã vai ser melhor do que hoje. É verdade. Cada dia, né? É verdade. E o importante também é a partir do momento que você se detecta uma procrastinadora de carteirinha, vamos dizer assim, né, que você deixou a vida passar e deixou de tomar decisões importantes, o importante agora é você não se punir. Não se castigue por achar que, ai meu Deus, eu sou procrastinadora. Não! Calma! Tem solução, né? Então, assim, não se castigue, não seja cruel com você, não, e tentar fazer tudo de uma vez só, tudo num dia só. Não faça isso. Vá devagar, vai dando um passo de cada vez.
Tome uma decisão de cada vez, né? Nada na vida da gente acontece da noite para o dia. Tudo é construído, tudo é uma caminhada, tudo você precisa tomar a decisão e esperar o resultado daquela decisão te dar um retorno, né? O resultado ele precisa vir. Então, vá tomando as decisões conforme você for caminhando, conforme for dando certo para você. Né? Não pegue agora, anotado, todas as suas obrigações que você tem que tomar, suas decisões, que você não tomou, e ir lá tomar tudo de uma vez. Não faça isso. Né? Você vai dar um piripaque. Então, vai devagar, vai com calma. O importante é você detectar que você precisa de ajuda. O importante é você se ajudar primeiro. Se preciso for, acione uma ajuda de uma segunda pessoa. Mas o importante é você se conhecer, saber que você é uma procrastinadora e que você precisa parar com isso. Entendeu? Ok, não se castigue por ser procrastinador. Né? Não tem, assim, medo. Ai, meu Deus, e agora? Eu não vou conseguir. Vai conseguir. Sabe, a partir do momento que você tomar a primeira decisão, que você não queria tomar, mas você vai lá e toma a decisão, você resolve aquele problema, vai ser tão, assim, vai ser tão leve que você vai falar, por que que eu demorei para tomar essa decisão? Porque o resultado vai ser tão bom, porque resultados curam. Você sabia disso? Resultado cura. Então, quando você resolve um problema e você tem um resultado, aquilo te cura, e aí te motiva a resolver outro problema. Então, vai lá e tome as decisões que precisa. Né? Crie um hábito novo. Qual que vai ser seu hábito? Todo problema que chegar na minha mão, hoje, eu vou resolver ele hoje. Não precisa resolver ele, né? Se for muito contextualizado, muito amplo, não precisa resolver tudo se não der. Mas comece hoje. Não deixe para amanhã. Não vá empurrando, fazendo de uma bola de neve, né? Comece a tomar as decisões. Eu tenho isso como um hábito na minha vida. Né? Todos os dias, quando eu levanto, eu falo. Não vou dizer não para bênção nenhuma. Então, toda bênção é bem-vinda. E todo problema que chegar na minha mão, eu vou resolver. Eu vou resolver ele hoje. Então, isso é uma forma de você não procrastinar. Então, se chegou algum problema para você fazer, faça. Por mais que seja igual o testemunho que a Priscila falou, né? Do amigo que quer uma recompensa. Então, já estipule uma recompensa para você. Se você trabalha melhor assim, então já estipula a recompensa. Olha, eu vou arrumar minha casa toda, porque depois vou ficar de bobs em frente à televisão. Então, primeiro arruma a casa. Não vai tirar o sossego, o soninho em frente à TV, sem antes resolver o seu problema, não. Resolva as suas tarefas, resolva a sua vida, para depois você se presentear, vamos dizer assim. Você se bonificar, te dar uma coisa boa. É a recompensa. A recompensa, exatamente, essa é a palavra. Agora, só ampliando isso que você disse, resolva o problema que cabe a você, né? Não fica querendo resolver o problema do mundo, não, porque senão você vai arrumar um problema maior ainda. Resolva aquilo que está dentro da sua condição de resolver. E aí, se o problema, se a tarefa, né, for algo grandioso demais para você resolver num dia, a dica é quebrar ele em pequenos pedaços. Então, de repente, você não consegue dar faxina numa casa toda num dia. Você não consegue arrumar a sua mesa de trabalho toda num dia. Então, comece. Olha, hoje eu vou pegar os papéis e vou separar por ordem de prioridade. Eu vou separar os que pode jogar fora, dos que tem que arquivar, né? Eu vou separar os lápis das canetas. Começa por tarefas pequenas, e aí você estipula um prazo. Dentro de uma semana eu vou organizar essa mesa toda, eu vou arquivar tudo que tem que arquivar. Dentro de uma semana eu vou ter feito, né? Você separa a casa aí por cômodos, e dentro de uma semana eu vou ter faxinado todos os cômodos da casa. Então quebra isso, e ao final, quando você concluir, dê-se essa recompensa.
Sabe? Porque Sim, muitas vezes nós procrastinamos exatamente por falta de motivação, né? é Por que eu vou verdade. fazer isso? Aí isso é chato, não vou fazer isso bem, não. Então, se você tem algo que te motive, né? Se você vai estudar, eu separo lá 2 horas por dia para estudar. Ao final dessas 2 horas, agora eu vou tomar um banho relaxante e vou ouvir uma música. É um presente que eu estou me dando, entende? É uma recompensa. Não precisa ser um presente comprado ou algo grandioso, não é algo simples que vai te gerar esse sentimento de bem-estar. Amanhã, quando você for estudar de novo, você vai falar: nossa, ontem foi tão bom. Eu consegui fazer as 2 horas e ainda consegui ler um livro que eu gosto, consegui tirar uma soneca de meia hora. Então, É essas verdade. recompensas, elas te ajudam a parar de procrastinar e a viver mais motivado, mais feliz. Né? É O nosso verdade. lema, né, Lu, é viver a jornada, é desfrutar É, mesmo. Mesmo com desfruta da problemas, mesmo jornada. com situações de estresse, a gente consegue desfrutar. A gente Consegue. resolve e desfruta, resolve e desfruta. É exatamente isso. A gente resolve o problema e a solução, né? O problema resolvido, ele cura, resultados curam. Então, você se sente bem, você se sente, ó, consegui, sou vitoriosa. E nossa, é uma satisfação tremenda, né? Agora, quando a gente fala que o procrastinador, quando ele vem de uma baixa autoestima, então automaticamente seus pensamentos são negativos, né? Ou seja, eu não tomei a decisão porque eu tenho medo, porque o que a pessoa vai pensar? É porque fulano já brigou comigo, eu não quero falar com ele. Literalmente o medo. Como que a gente resolve isso? A procrastinação, quando ela está voltada para a autoestima, a baixa autoestima, né? Você acha que a meditação seria uma boa ideia? Sim, com certeza. Você tem que se dar um tempo também, né? Às vezes sua cabeça tá cheia de informação demais. Meditação é esse momento, né? De descanso, de relaxamento. E às vezes, nesse tempo de meditação, você consegue até achar uma solução melhor. É verdade, é verdade. A meditação, ela traz essa clareza, né? Ela leva, se você se permitir, se meditar no intuito de purificar mesmo desses pensamentos negativos, você vai ver que você tem potencial para dirigir a sua vida, para governar a sua vida. Né? E você vai ver que esse medo das pessoas, o medo de uma situação, porque você já falhou uma vez, né? Você já queimou o arroz uma vez, então agora você está com medo de fazer mais arroz, é só testando para você saber, sabe? Sim. É só fazendo de novo para você ver que vai dar certo. Então você vai ter que se desafiar, sabe? A meditação ela é praticamente isso. Ela é o momento em que você acredita que você vai conseguir. Você permite que esses pensamentos negativos vão embora e os pensamentos positivos se instalem em você. Né? Olha, eu vou lá e vou encarar. Se depende de mim essa decisão, então eu vou tomar essa decisão. Não chame outra pessoa para resolver o problema que não é dela. O problema é seu, então resolva os seus problemas. Como a gente falou aqui, a procrastinação é voltado para nós mesmos. Né? Eu não posso ser ativa e querer resolver o problema de outra pessoa. Isso a gente não pode fazer. Né? Isso é você estar cuidando da vida da pessoa. E a pessoa não quer que você cuide da vida dela. Você tem que cuidar da sua. Porque se cada um cuida da sua própria vida, o mundo anda em harmonia. Né? Então, não dependa de outras pessoas para tomar decisão por você. Tome você as decisões da sua vida. E deixe a decisão da pessoa para ela tomar também. Né? Então, o que for preciso fazer para que você se torne uma pessoa melhor, tome as decisões de sua vida, você faça. Nós estamos colocando sugestões. Você pode se adequar a essas sugestões, mas depende de você. A mudança depende de você. Né? A mudança ela precisa vir de dentro para fora primeiro. Precisa haver uma conscientização de que você precisa de mudança, de que a sua vida está parada por
sua causa, né? Não é pela sua mãe que tomou a decisão errada, ou seu pai que tomou a decisão errada, ou porque ninguém tomou a decisão. Né? A sua vida está boa ou está ruim graças a você. Né? Então, se conheça, sabe? Se avalie. Tem essa responsabilidade, né? De se autoavaliar e aprenda a tomar as decisões. Né? Nós estamos aqui para ajudar. Né? A Priscila, ela é coach, né? Tanto pessoal como profissional, ela é administradora. Então, ela sabe, ela tem N ferramentas que vão poder te ajudar nisso aí. Né? Em colocar a sua vida em ordem, em te ajudar nas tarefas. Ela não vai fazer, mas ela pode te ajudar com ferramentas que você vai fazer e vai mudar a sua vida. Então, a Priscila é uma pessoa que pode te ajudar. Ela é formada, ela tem conhecimento, ela tem ferramenta e ela quer, ela está aqui, nós estamos aqui para poder ajudar. Então, se você tem essa dificuldade e não sabe como, entre no perfil dela, manda um direct para ela, olha Priscila, você não me conhece, mas eu tenho essa dificuldade, você pode me ajudar? Com certeza ela vai te ajudar. Sabe, a gente não está falando aqui, você vai cobrar quanto? Não, a gente está falando de ajudar. Então você entra em contato, olha com ela qual que é a sua necessidade, como que ela pode te ajudar nisso, porque com certeza ela vai poder te ajudar. E aí, você, né, na verdade, vai dar um salto na sua vida. Tudo começa com uma ação, uma atitude. Você toma a atitude de querer mudar e você pega e tem essa ação. Vá e faça. Porque é para o seu benefício mesmo. Né? E se você identificou que não é uma desordem, né? Tem mais a ver com emoções, tem mais a ver com seu sentimento, com a autoestima, agora promovendo a minha amiga Lu, que ela é expert em autoestima, né? Sabe tudo aí dessa área de autoestima, autoconhecimento. Então, se vocês estão em boas mãos, com certeza. E assim, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente não tem que pensar no valor como cobrar, né? O cimento. Se a gente compra um curso, né? Quantas vezes, eu mesmo posso falar isso, já comprei cursos e nunca entrei no curso. Então, assim, não, sabe, passou, a oportunidade passou. Então, quando você faz algo e você se conhece, você fala, não, realmente isso vai ser bom para mim, é um investimento. Tudo que a gente faz em nossa vida é um investimento em nós mesmos e na nossa família também, ao nosso redor, todo mundo se beneficia. Quando você organiza sua mesa de trabalho, não é só você que vai se beneficiar de ter uma mesa limpa e organizada. Não, é a imagem do seu setor como um todo. É o seu colega de trabalho precisar, você não chegou ainda, e ele precisar de um documento, tá lá, ele sabe onde que está arquivado, ele sabe que você já deixou lá pronto para o momento, né? Todos nós somos seres humanos, tem hora que não é sempre que a gente vai estar disponível. Então, assim, você tá organizando a sua vida, não é somente para você, é para todo mundo ao seu redor. Na sua casa, a sua família já sabe que a gaveta de cima tem garfo e faca, naquela prateleira tem prato. Então, assim, não fica todo mundo dependendo de você perguntar toda hora, Lucineira, onde está tal coisa? Eu não estou achando nada aqui. Isso está uma bagunça. Porque essa desordem, quando a desordem está visível, significa que a nossa mente está desorganizada. Né? E é o momento de organizar a mente agora. Quando você organiza sua mente, todo o resto flui. É verdade. Porque o exterior, ele é reflexo do interior, né? Então, se a minha vida tá uma bagunça, a minha casa tá uma bagunça, a minha vida profissional e amorosa tá uma bagunça, é porque dentro de mim tá tudo uma bagunça. Agora, se eu começo a colocar em ordem, né? Como a gente colocou aqui uma ideia, né? Uma sugestão, a meditação, quando você para os afazeres, os ativismos, você para tudo e você cuida da sua saúde interior, você automaticamente vai externar isso. Então, essa paz que vai reinar, essa positividade que vai reinar em você, ela vai externar e vai beneficiar as pessoas ao seu redor. Né? Essa energia
que você vai se sentir melhor, você vai contagiar as pessoas que estiverem. Então, seu marido, filho, pai, mãe, irmãos, as pessoas ao seu redor vão ser beneficiadas. E no seu local de trabalho, os seus colegas vão poder elogiar você. Pode não elogiar você na sua frente, mas para um chefe, para um outro colega, eles elogiam. Nossa, já viu? Fulano é desorganizado. Não, mas você viu Ciclano? Ciclano, a mesa dele é organizadinha. Não, tudo que você precisa, você acha. As pessoas falam. E quando as pessoas falam da gente, não fala só do nosso exterior, fala do nosso interior. Então, como está o seu interior, você vai jogar para fora no seu exterior. Por isso que é importante, muito importante, nós nos autoconhecermos e automaticamente nos disciplinarmos, né? Vamos pôr assim a disciplina de colocar a nossa vida em ordem. Porque se nós estamos vivendo numa bagunça, numa desordem, é porque nós estamos assim, do lado de dentro. Né? Então precisamos mudar aqui dentro para aqui fora também ser organizado. Né? Com certeza. E o procrastinador, como ele adia tarefas, né? Às vezes ele coloca muitas outras tarefas no lugar daquela que ele adiou. E ele fala assim, eu deixei de fazer porque eu estava muito ocupado. Mas aí quando você vai ver, ele estava ocupado fazendo um monte de outras coisas que não tinha impacto nenhum na vida dele. Que Exatamente. não tem valor nenhum. Então ele deixou algo que era importante. Porque normalmente a gente procrastina coisas importantes. Ele deixou algo importante para depois, para fazer um monte de outras coisas que não tinha importância alguma para aquele momento, né? Então, ele fica nesse sentimento de, não, é porque eu estava ocupado. Mentira, gente. Para de mentir para você mesmo. Assuma e mude, né? É aquela grande frase, né? Quem é bom em desculpas, não é bom em mais nada. Porque tudo é só desculpa. Né? O procrastinador crônico, ele, né, se pudesse, ele andava com essa carteirinha pendurada. Porque pensa numa pessoa que dá desculpa para tudo. Não tomou a decisão, porque eu estava com a coluna doendo. Eu não fiz isso, porque eu estava com dor de cabeça. Eu não fiz isso, porque o ônibus que não esperou no ponto. Então, assim, a pessoa sempre vai ter uma desculpa. E ela não percebe que quando ela só dá desculpa, ela não consegue ficar boa em nada. Em nada. Porque ela só dá desculpa. Não assume as responsabilidades, né? A Amanda está colocando aí, já fiz muito isso. Todos nós já fizemos, né? A gente é mestre em dar desculpa. Porém, quando isso atinge a nossa vida diretamente, a gente precisa repensar. A gente precisa colocar o pé no chão e repensar. Por quê? Diz respeito à nossa vida. Né? Então, chega de dar desculpa. Porque a desculpa, Priscila, é isso que você acabou de falar. É uma mentira. É uma mentira que você prega para as pessoas e tenta pregar para você mesmo. Mas eu quero te falar uma coisa, isso não cola, sabia? Porque a gente que ouve, a gente sabe que você está mentindo. A gente sabe, você fala assim, gente, a pessoa podia ter feito isso e não fez. Aí quando você dá uma desculpa, a gente já sabe, olha lá. Já está dando desculpa. Entende? Todos nós percebemos quando a gente não quer fazer uma coisa, a gente dá desculpa. E as pessoas percebem que a gente não fez porque não dá desculpa. Agora, quando você não dá desculpa e você vai lá e faz, deu errado, mas você foi lá e fez, o que você já sabe? Que desse jeito você não pode mais fazer, porque deu errado. Então você vai desse outro jeito. Mas você vai. Dando certo ou dando errado, você vai. Né? Só uma informação aqui que eu não posso deixar de dar, Lu. Tem algumas pessoas que têm a tendência de procrastinar e isso pode ser algo físico, sabe? Algo assim... Por exemplo, eu li um artigo falando que pessoas que tiveram quedas bruscas, né? Ou que bateram com a cabeça, mais precisamente nessa parte aqui, chama córtex frontal. Uhum. Essa parte aqui que é responsável pelo nosso raciocínio. Essas pessoas que tiveram acidentes, assim, bateram essa parte da cabeça, elas podem vir a ter uma desordem na vida, serem procrastinadoras. Então,
Nós Eu não temos posso 30 deixar de falar segundos. isso aqui. Se aconteceu com você isso, procure ajuda. Procure ajuda porque isso é algo que precisa de medicação, que é algo que precisa de tratamento. Então, a gente não pode falar somente que é algo que a pessoa deixou para lá, né? Isso aí já é algo mais sério, mais profundo. Verdade. Estamos em 5 segundos. Obrigada a todos. Passou rápido, né?